Olá pessoal, tudo bem? Mais uma segunda-feira, 5 da tarde, estamos começando aqui um Conversa de Bordo. Hoje com o meu amigo Luciano Garcia, um grande jornalista de turismo. Ele atua na GoAir e também na Jovem Pan, Rádio Jovem Pan. Enquanto ele dá uma entrada aqui, vamos só atualizar. Hoje o nosso tema. Luciano foi convidado através do nosso intermédio para fazer em 2018 um roteiro do Danúbio com a AMA Waterways, nossa querida marca com representação exclusiva para o Brasil pela Velha Representações. E hoje eu chamei ele aqui para ele contar um pouquinho da experiência dele, como é que ele se sentiu, o que ele tem para nos contar dessa experiência que para ele foi uma certa novidade, né? Vamos ver se ele já está por aí. Ainda não. Estou vendo um monte de gente já entrando e acenando. Oi, pessoal. Tudo bem? Bacana que vocês estão aí, viu? Ainda não vi o Luciano, não. Se ele já pediu, eu já passei por ele. Não. Ainda não. Então, assim, a expectativa é grande porque, assim, ele é uma pessoa muito, muito ligada ao turismo e muito sentimental. E esse roteiro de Danúbio, para mim, é um roteiro muito bacana, um roteiro muito diferenciado, né? Eu gosto muito do Danúbio. As cidades parecem cidades extraídas de filme de princesa. Então é bem bacana, eu gosto bastante dela. O Luciano ele fez o Ama Viola, que é um dos barcos da Ama Waterways. Ele fez o roteiro de Wilshofen, ele embarcou em Wilshofen, no sul da Alemanha, e desembarcou em Budapeste, né? Foi um roteiro muito bacana e ele faz Alemanha, faz Áustria, faz Eslováquia e Hungria, né? É muito legal. Cadê o Luciano? Vai entrar não, querido? Tô esperando você aqui. Deixa eu aproveitar e fazer o nosso comentário aqui de hoje, né? E olha, pessoal, vocês não vão se decepcionar não, ele tem bastante história para contar, viu? Bastante história para contar. Luciano aqui, olha ele aqui, chegando. Muito bem. Cadê você, Lu? Aqui. Já deu aqui. Agora sim. Tudo bem, Aí, Ricardo? tudo Tudo bem, certo? querido? Tudo bom. Deixa eu arrumar a imagem aqui. Opa. Finalmente, não? Pois é. Agora aqui, assim tá melhor. Tudo bem, Ricardo? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Como é que você está, Ricardo? Eu tô bem. Você também? Tudo bem. Começando a semana, né, esse reinício, né? Vamos ver, né, se vai ser um reinício bacana, como é que vai ser como é que tá sendo essa pandemia para vocês aí? Como é que vocês estão enfrentando? Bom, eu sei que eu sou entrevistado, mas eu estou fazendo a reportagem já com você. Não, é bom falar um pouco também, né? Quer dizer, não é fácil, porque assim, não é só a questão de você estar em casa, né? Você está em casa e limitado para sair na rua e para encontrar as pessoas. Então, não é fácil, não é mole, mas em termos profissionais a gente está aguentando bem, né? Está sendo bem produtivo, inclusive, né?
a nossa equipe, cada um está num lugar, eu tenho gente no Piauí, em Rio Preto e tal, mas a gente continua produzindo aí pelo menos conteúdo, porque foi essa a nossa estratégia, né, durante a pandemia, porque não existe venda, o turismo está parado, é por aí, mas a gente resolveu produzir conteúdo para que as pessoas continuassem sonhando, se inspirando, né? E que assim É fosse. uma pausa talvez até necessária, né, para todo mundo reavaliar muito, né? Eu tenho conversado com alguns jornalistas, né? A gente tem vivido um tempo de muita correria, né? Então, de repente, até essa pausa, infelizmente, né, desta forma não seria o ideal, mas eu acredito que todo mundo está fazendo uma reavaliação, uma reflexão, tudo que pensa para o futuro, né? Então, eu acho que é algo que eu vivia muito nas viagens, né? Também estava numa correria muito louca nos últimos 7 anos, e a gente vai para o aeroporto, para cá, como você também. E aí, ficar em casa tanto tempo assim, a gente nem está acostumado, né? Nossa senhora, não está mesmo. Mas me diz uma coisa, querido. Vamos lá, eu já dei fiz uma entrada aqui, uma cabeça de entrada, uma Uhum. chamadinha, né, falando do teu roteiro, né, o roteiro Sim. que você fez no Ama Viola, né, a convite da Ama Waterways, que a Velha Representações representa com exclusividade para o Brasil, em 2018, e foi o roteiro do Danúbio, né, Wilshofen a Budapeste. Exato. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, mas assim, Uhum. primeiro eu quero que você consegue resumir isso em 2 ou 3 frases. Como é que foi essa experiência? Você já tinha tido uma experiência de fluvial? De fluvial não, Ricardo. E assim, o que me chamou bastante atenção. Bom, primeiro, o roteiro ele é compacto. A gente fez um roteiro de 7 dias, mas assim, a quantidade de coisas, de cidades, países que você consegue visitar nesse período é impressionante. Algo que me chamou bastante atenção é o tamanho da cabine, né? Assim, eu me sentia realmente num hotel, né? Eu já fiquei em cabines até superiores em navios marítimos, mas assim, não tem nem comparação a tranquilidade, o desembarque, embarque, desembarque nos portos, né? Você já desembarca dentro do centro da cidade. Isso foi algo que me surpreendeu bastante, né? E o ambiente ser bem aconchegante, né? Porque imagina você comparar com um navio de 2, 3, 7 mil passageiros, né? Então, o fluvial, eu acho que ele é um cruzeiro para quem realmente gosta de curtir a viagem, né? Olha que bacana aí, você está colocando o mapa, né, Vou da gente compartilhar sair. umas imagenzinhas que você Opa, mandou para claro, a gente, né? Esse é o mapa. claro, claro. Isso. Então, a gente chegou, nessa viagem, eu fiz uma viagem com meu pai é escritor, o Elivelto, e ele foi também para me ajudar a escrever um pouco, né? Principalmente porque é um cenário muito poético, né? Todo mundo sempre ouviu falar do Rio Danúbio, né? Olha a imagem dele aí. E foi uma viagem, assim, de bastante muito afetuosa, né? A gente relembrou, conversou bastante. Foi assim, eu posso te falar que há quase 20 anos eu não viajava sozinho com meu pai. Então foi algo muito bacana, né? Logo na chegada em Wilshofen, né? Fez a escala em Londres e depois direto, se eu não me engano, para Berlim, não me lembro agora. Munique, talvez. Munique, exatamente. Para Munique, depois Wilshofen. O interessante é assim, que a gente já tem uma recepção super calorosa, bem típica alemã. Então você já chega numa festa alemã antes de embarcar. E o bacana é que assim, o embarque também é muito facilitado. Você já chega, coloca as malas ali e pronto, já vai para a festa, experimentar uma cerveja alemã, os pretzels também. Então foi bem gostoso. E o finalzinho de tarde, né? Então aquele sol gostoso. A gente pegou uma época muito boa também, né? Se eu não me engano, foi em maio. O dia desse apareceu no Facebook uma chamada, fazia 2 anos dessa viagem. Acho que foi semana passada. Então, assim, é uma temperatura super agradável, muita luz, né? Foi até dos pedidos que eu fiz para você, para a gente poder fazer a reportagem, que eu tivesse bastante luz, para a gente poder aproveitar a cidade até 7, 8 horas da noite com luz, para fazer as fotos. Ah, fácil, né? Nessa época é só isso, né? É bem É uma legal. delícia, né? É uma época bem gostosa, inclusive, né? Bom, mas e então? O, centro, o sentimento, a questão, você estava falando do barco, né? O barco comparado com os marítimos, né? O barco Uhum. realmente
os nossos barcos, e o que você fez, se eu não me engano, está na faixa de 170 pessoas, né? 170 pessoas, exato, exato. O que, diga-se de passagem, agora na retomada, isso deve diminuir por uma questão do novo protocolo de higienização sanitária e segurança. Uhum. Né? Eles devem dar uma diminuída no limite máximo do barco. Tá? Só estou tentando já dar uma atualizada aí na história. Mas, assim, faz uma diferença, não faz? Quando você está só com apenas, tão somente, 150, 170 pessoas do seu lado? Como é que foi isso para você e pro seu pai? É muito carinhoso que eu posso te falar. Para você ter uma ideia, a gente acabava conhecendo todo mundo. A Camille, que é a gerente francesa, que era a nossa mestre de cerimônias, a nossa, não a comandante do navio, mas enfim, ela que organizava tudo. A gente se falava sempre, o pessoal de bordo mesmo, os garçons, isso é uma coisa muito interessante, cada garçom de uma nacionalidade, todos muito solícitos, e assim, eu te falo que segunda, terceira vez, de repente encontrava um deles, nossa, já sabia que tipo de vinho que eu gostava, não, você vai tomar isso daqui hoje. Então, assim, isso é uma coisa muito bacana num cruzeiro fluvial, você sente fazendo assim um cruzeiro em família, né? É diferente a experiência quando você está num grande cruzeiro. Principalmente, Ricardo, eu acho que, se eu puder comparar, sim, é o tempo que a gente tem em cada lugar, né? A gente consegue chegar cedinho, se tem atividade de começar com 6, 7 horas da manhã, quem quisesse começar, ou ficava tomar café mais tarde, mas aí você já pode explorar toda a cidade. De repente, se quiser voltar para tomar um lanche, volta para a cidade. Isso é muito gostoso, de você não ter aquele deslocamento quando você está num porto muito distante, e que ainda não é traslado, é ônibus para cá e tudo. Então, não, a gente já chegava sempre no coração de cada cidade. Isso é muito gostoso. E também para a gente não visitar apenas capitais, né? Que isso é bacana. A gente teve Viena, teve Budapeste, mas assim, as cidades menores, o Vale do Valchal, por exemplo, com aqueles vinhedos preciosíssimos, é algo que você só poderia fazer através de um cruzeiro pelo rio. Né? Eu posso te falar, eu fiz um cruzeiro há um ano e pouco também pela Amazônia. É a única forma que tem de navegar. Você não consegue, mesmo de carro, você não consegue fazer esse roteiro. Não, de jeito nenhum. Mas assim, na Europa mesmo, o Danúbio, por ele ser um rio assim, bastante confortável, já bem preparado, né, para esse tipo de turismo, eu gostei bastante. Maravilha. Que bom, que bacana. E, na verdade, só para complementar o que você falou, né, é uma característica que a Amotor-Race ela faz questão de marcar, né? Que ela é uma empresa familiar ainda hoje, né? São 3 famílias donas, e eles fazem questão de oferecer esse aconchego a bordo para os seus hóspedes, como se fossem todos da mesma família, né? Uhum. Todo o staff e todos os hóspedes. Então, assim, é bem legal, né? E a figura que você falou, que é a Michelle, que é Cruise Manager, né? A Camille. A Camille, Camille. maestro. É o maestro Exatamente, o do maestro. passeio, né? É o maestro. Uhum. O capitão comanda o navio. Ela comanda todo o resto. É impressionante. Que volta e meia a gente encontrava sempre o capitão, que às vezes é difícil de você encontrar no marítimo, né? Que tá sempre o momento. Esse é o capitão. Exatamente. Eu não vou me lembrar do nome dele agora, mas é o capitão, tá na reportagem. Eu fui fazer uma reportagem, só para entender também, não sei se você explicou no início, para a revista GoAir, que é uma revista de luxo, de turismo de luxo, que a gente faz há muitos anos, é uma revista que está completando agora 25 anos, bem tradicional, e eu faço as reportagens de turismo. E fugindo um pouco daquele turismo tradicional, daquela coisa de grandes cidades, apenas e tão somente compras, o foco da revista, claro, acaba sendo os roteiros mais sofisticados, mas assim, hoje, e principalmente, eu acredito como vai ser os próximos anos do turismo, você vai escolher muito mais o lugar, o país que você vai visitar, muito pela alguma identificação que você tenha, do que somente uma viagem como a gente até pouco tempo estava fazendo, não sei quantos mil voos para a Europa direto. Eu acho que isso vai mudar um pouco, né? Eu acho que infelizmente acaba selecionando um pouco, mas de alguma forma
lugares abertos é uma das características que está todo mundo falando bastante, né? Você visitar cidades menores, isso já é um movimento do turismo há muito tempo, né? De você deixar, por exemplo, de visitar Lisboa, Roma, Paris, que é maravilhoso, mas é muito saturado. Quem viaja bastante sabe que se a gente puder fugir de vez em quando ou ir na baixíssima temporada, é o melhor nessas cidades, né? Então eu acredito que, assim, eu não sei como é que vai acontecer, porque acho que também ninguém ainda conseguiu definir, as aéreas aí estão fazendo todos os planejamentos, mas com os cruzeiros, né, eu acho que vai ter que ter uma reinvenção muito grande. Mas os fluviais eu acredito que até saiu na frente com relação aos marítimos, justamente por essa proposta de ser menos movimentação. Não são 30 restaurantes, não são 50 piscinas, então acho que isso daí já modifica um pouquinho quando o passageiro for escolher as férias. Não, isso é fato, o que você falou é verdade. É uma característica que os barcos, os nossos navios, eles são feitos muito mais para transportar e hospedar do que para entretenimento mesmo. O entretenimento aqui no nosso produto é o destino, né? Uhum. É o destino, você estar em contato com a cultura local. Então, assim, você tem pouca, óbvio, até porque, né, fisicamente não comporta tanta coisa quanto os barcões de marítimo, né? Mas muito mais porque a ideia é outra, né? O foco é outro, o foco é o destino, né? E bem aquele conceito de slow travel, né, que tem se falado tanto, né, ou seja, de você curtir mesmo um jantar. Você até faz isso no marítimo uma noite ou outra, mas nesse você consegue fazer quase todas as noites. Eu lembro que tinha momentos assim que a gente jantava, podia sair para a cidade, não tinha aquela correria. Isso é uma coisa que eu posso te falar assim, que sempre me irritou um pouco nos cruzeiros marítimos. Você ter que voltar voando para o porto, porque 7 horas, 6 horas o navio vai sair, até às vezes antes, e você acaba não curtindo a cidade. Como é que a pessoa pode falar que ela fez 12 ilhas, quando é Caribe, outros lugares, se a pessoa não desceu, passou uma noite ou caminhou pela cidade? Uma que me surpreendeu bastante, que eu não conhecia, era Budapeste, né? 2 cidades em uma só, e que realmente, caminhando bastante, uma época boa também, primavera é gostoso, dá para conhecer a pé, sem ficar dependendo de transporte, sem ficar dependendo de uma série de coisas que às vezes, né, a gente fica preocupado e pensando muito. Quem viaja de carro, por exemplo, sabe, nessa época, viajar de carro é quase impossível, lugar para estacionar também, é complicado, enfim. É fato. Então, você curtiu então fazer pelo Rio, né? Gostei bastante. Que bom. E a gastronomia a bordo, o que você achou? Bom, maravilhosa, né? Maravilhosa. A primeira, eu até marquei aqui qual que foi o primeiro, que a gente foi na festa aqui em Passau. Deixa eu lembrar aqui, meu Deus. A gente passa. A gente tem o signature menu, o chefe, a especialidade dele foi logo no primeiro dia. Então, assim, você já fica realmente encantado ali, logo naquele dia. E é um restaurante que são 3 turnos. Cartão de visita, né? É o cartão de visita, isso. E o que é muito interessante, assim, eu que sou apaixonado pela fotografia, é que você tem vários momentos com uma luz muito bonita, aquela imagem de sonhos que a gente gosta de repente registrar, ou para um momento, um casal que está viajando, você tem isso o tempo inteiro, né? Então, assim, é sempre um finalzinho de tarde, você está jantando, tomando um vinho, apreciando uma refeição bem gostosa. Se eu não me engano, eu mandei uma foto para vocês aí, não estou me lembrando agora o nome do prato, é um prato francês, muito, muito gostoso. Essa foto acho que não está comigo, não. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Mas eu tenho algumas minhas aqui. Eu posso te mostrar um goulash, tá. por exemplo. Ó. Ok, é o tasting menu do Chefs aqui, ó. Exatamente. É o restaurante Chef's Table. Esse é o restaurante é o primeiro. Então, porque tem, se eu não me engano, tem roteiros que ele é no final, mas esse foi o primeiro. Na verdade,
E para você a gente reservou. Normalmente as pessoas reservam uma Tá. noite que interessa mais para elas, né? Mas no teu caso a gente já havia reservado para a primeira noite, Uhum. entendeu? Perfeito. Porque as pessoas têm direito, quando o hóspede é o nosso cliente, né? Ele tem direito a essa experiência uma noite durante o período das 7 noites, entendeu? Perfeito. E ele precisa reservar, ele precisa lá falar, eu quero ir, porque tem gente que não gosta desse tipo de experiência, né? Uhum. Porque não é um menu comum, né? Exato, exato. É um menu especial com uma harmonização 7 de vinho. passos, tudo bem harmonizado. Uma Não, é um delícia. Acho que, se show, não me é engano, um foram show. 2, 3 horas. É um show, É um show. exatamente. Não, também acho. Isso vale muito a pena. Mas, então você teve isso na primeira noite, é isso? Ai, Na que primeira legal. noite, o que eu gostei bastante, assim, é que teve noites mais temáticas, né? Então tinha uma noite mais italiana, os corners, que isso é muito, muito bacana de você ter um, Uma um espaço especialidade local. para especialidade local. Em cada região, conforme a gente ia visitando, né, a gente tinha ali já um toque, uma bebida local, algum prato típico para provar também. Isso é bem bacana, porque o que é interessante até mesclar essa coisa com a gastronomia é quem quiser ficar mais no navio, fazer um passeio de repente pelas redondezas, voltar e descansar, é possível. Mas também, quem quiser pegar uma bike de manhã, às 7h01, assim, e correr a cidade toda e voltar só à noite, também. Então, assim, Claro. isso é legal. Você tem, se não me engano, são três grupos, né? Que você, desde 3 níveis de passeio. 3 níveis, né? 3 níveis. Então, isso é bacana que... Eu lembro que a gente foi no primeiro, a gente começou a fazer com o Despacito, mais devagarzinho, para poder fazer as fotos, né? Aí depois a gente acabou conhecendo todos eles. E realmente tem gente que vai com bicicleta e tudo, que eu via, chegava só no café da manhã e voltava à noite. É Então verdade. é muito bacana isso. Então, agrada a todo tipo de público, né? É verdade, isso é fato. Agora me conta um pouquinho, vamos falar um pouquinho do teu roteiro um pouco. A Vamos lá. primeira parada foi o quê? Foi Passau, não foi isso? Passau, exato. Passau, a cidade que eu gostei da cidade é que ela é bem pacata, bem interiorana, deu para fazer umas fotos lindas com as ruazinhas e tudo. Ela fica bem na fronteira com a Áustria, e aí essa imagem que a gente está vendo são os dois rios, o Inn, o Inn e o Irs, com o Danúbio. São 3 rios que se encontram. É meio que o encontro das águas aí, a parte mais escura é o rio Inn e o outro é o Irs. E as paisagens, assim, dá para fazer um caminho, o navio para exatamente onde tem esse portinho, né, um portinho que está ali, e você consegue, a gente fez esse caminho a pé, depois dá para voltar de bicicleta, enfim, é bem gostoso. E se eu não me engano, ela é conhecida, né, como a cidade dos 3 rios, mas se eu não me engano, a gente ficou um tempo gostoso aí, e eu curti bastante conhecer o castelo medieval, tem a catedral também, um mosteiro, enfim, tem muita coisa bacana para conhecer aí nessa cidadezinha. Gostei bastante, né? Ainda na Alemanha, né? Passau tem uma característica bem bacana dessa questão de ser dos 3 rios, né? É que Uhum. o terceiro rio tá atrás da minha imagem, né? Que é Ok. o menorzinho ali, que é o Wins, né? Tá. Bem atrás da minha imagem tem uma colina ali, né? Que tem o castelo que você falou. Uhum. E é engraçado que eu preciso contar essa historinha, né? Porque o castelo, a parede que é virada para a cidade, ele tem um monte de janelas, né? Só que por uma questão financeira, eu não sei se te contaram essa história. Por uma questão Vamos financeira, lá, né? aquelas janelas são todas fake. O senhorio do Eu não castelo, sabia dessa história. não, ele não tinha grana para comprar janela, fazer janela de madeira e tal, não sei o quê. O que ele fez? Ele fez o muro e mandou pintar a janela. Como se ele tivesse um monte de janela para ficar de olho na cidade, né? No sul. Uma tapadeira quase assim, né? Um cenário. É quase isso. Então é Tá. muito engraçado isso. Né? E sabe Bacana. umas coisas que me chamaram a atenção sobre Passau? Não sei se você viu lá. Achei uma loja que era só de Haribo. Sabe Olha só. Haribo? Sim, sim. Aqueles ursinhos doces Aham. de gelatina. Que E a minha bacana. mulher é fissurada nisso. Então, ela não viu. Eu é que vi Nossa, eu vi a manda um beijo pra vitrine, eu Estela. fiquei quietinho ali, né? Quando ela veio falar comigo, eu falei, olha para dentro dessa loja.
Ela Isso olhou, é uma, isso, olha, eu perdi essa, viu? Olha, é uma delícia mesmo eu nunca lembrava o nome dele, porque a gente sabe o que que é, mas acaba não é, lembrando o nome na hora. Que bacana, nossa. Tem uns achados, né, Ricardo, né, tem, nessas ruínas, né? É tem. muito legal, né? Bem Eu legal, lembro bem que assim, legal. às vezes você vai entrando, é umas cerâmicas, umas caixinhas e muita coisa bacana. Eu fiz umas fotos, não sei se você tem aí, da Catedral de São Estevão. Não, não tenho, não. Nossa, essa catedral, porque tem um órgão lá, meu Deus, deixa eu ver aqui, que eu até anotei aqui, 17.700 tubos, esse Eu também tenho órgão. essas fotos, mas eu não sei É passar. uma coisa, bom, É coisa de louco. o pessoal que está assistindo a gente aqui, depois dá para assistir, ver na reportagem, mesmo no Insta da Veli, é muito interessante, é uma das catedrais, assim, e o mais legal é que como muitas, né, da Europa, não estava lotada. Ou seja, a gente consegue apreciar com Apreciar, é calma, com verdade. tranquilidade, É verdade. né? Como eu te falei, essa época em especial, o sol entrando pelos vitrais. Dá uma olhadinha depois nas minhas fotos. Eu vou ver se eu posto também aqui, reposto no meu Insta, porque vale muito a pena. Para quem gosta de fotografias de igreja, a Catedral de Santo Estevão É, é incrível. é fato, é fato. Também entrei nela e fiquei bem impressionado. Né? Muito bem. Então, segunda parada foi Linz, é isso? Segunda parada foi Linz, foi logo de manhã e a gente foi pro castelo, né, que é na parte de cima, esse é o castelo de Linz. Olha, essa foto dá pra entender bem o que é o climão da primavera, viu? É, né? Cores bem fortes, uma temperatura amena, agradável, o tempo todo, nada de nuvem, nada daquilo que a gente não quer ver numa viagem. É, a gente conseguiu percorrer por Linz. Em Linz tem a Landstrasse, né, que é a rua principal, que tem os bondes, aqueles trólebus, enfim. Enfim, é uma cidade histórica e o interessante é que tem bastante coisa do Renascimento. Esse daí, ó, essa é a pracinha principal. Tem a casa de Mozart lá também, que a gente, acho que se eu não me engano, na terceira rua, e ele em 1783 fez a Sinfonia de Linz, né? Então, apaixonado por Linz, né? A gente também tem uma passagem de Linz aí que é melhor a gente nem lembrar, né? Do ex-ditador, né? Enfim, Isso é fato. é, Isso é fato. Não precisa não lembrar. vamos estragar a nossa live. É. Não vamos, não. Não vamos, não. Aí, a Martinkirche, né? A Martinkirche aí, a igreja de Linz também, se eu Também não é me linda. engano, são 1.200 anos essa igreja. Essa também é chamada de a maior igreja da República dos Alpes. Então, vale muito a pena. Quem gosta desse estilo gótico aí é muito bacana. O calçadão, não sei se você tem aí a imagem do Kunstmuseum, que é um museu Não, de arte moderna. não E tenho, mas é lá na beira do rio, né? na beira então, e é bacana que assim, logo que você sai do navio, você já pode. Eu fiz no final de tarde, mas quem quiser ir de manhã, enfim, já está aberto logo de manhã. Né? Tem uma coleção permanente lá e também tem obras, tem exposições itinerantes. Né? E do lado fica o Ars Electronica Center, né, que é bem bacana também, super moderno, uma caixa, aquele estilão bem vanguardista que vale a pena conhecer. Então, assim, o que eu achei interessante de Linz é que mistura o clássico com o moderno, e uma cidade, se eu não me engano, é a segunda, a terceira cidade, a maior cidade da Áustria, mas você não sente que é tão grande assim, porque ela é bem espalhada, diferente de Viena, que é mais concentrado, que tem a Ringstrasse, a Linz é bem espalhada, então você tem a parte do castelo, você consegue ver bem isso, você tem a parte mais residencial, o centro histórico e a parte mais moderna, então é bem gostosa. Então, eu pesquisar a noite de Linz é incrível. Tem algumas exposições, alguns festivais assim que eu não imaginava que tivessem lá. Não, ela é tida como a capital cultural da Áustria.
Uhum. Impressionante, né? E esses museus que você estava falando, para quem não conhece, vai procurar foto de Lins, são aqueles caixotões bem modernos Cachotões. e que à noite eles são iluminados coloridos, né? Neon, É exatamente, com muito muito louco. laser, muito bonito mesmo, muito bonito. É bem diferente, Lins, eu concordo. Olhando a garganta aqui também. Olha, Dessa uma coisa que eu anotei para falar, Pode Ricardo, que é falar. bacana, é isso que a gente estava falando, da qualidade de vida que eles têm lá. São, eles têm um sobreemprego. Até o ano passado, eu referi esses dados de 2019. 209 mil postos de trabalho para pouco mais de 200 mil moradores. Ou seja, tem trabalho para todo mundo, né? Sobrando emprego. Espero que consigam, né, manter, enfim, a gente não sabe. O mundo agora está dividido, né? O que foi antes e foi depois aí da Covid, né? Mas enfim. Mas como disse a Glória Maria na entrevista com o Bial dia desses, ela falou assim: nossa, eu conheci 200 países, agora eu vou ter que conhecer tudo de novo, porque tudo mudou. Ou seja, quem já conheceu vai ter que voltar, né? É um motivo a Então, mais, é né? um motivo a mais. É um motivo a mais. Bom, vamos andar um pouquinho, vai, vamos Vamos navegar. lá. Chesky Krumlov, que tal? Chelsea Krumlov, quando você. Essa foto é minha. Essa foto é minha. Parece um quebra-cabeça. É aquela foto de É, quebra-cabeça. Quem gosta daqueles quebra-cabeças lindos é Chelsea Krumlov. Muito bonitinha a cidade. Ela é quase uma ilha, né? E tem um castelão, só que dentro tem uma vila, uma aldeia. E aí a cidade toda é dentro dessa grande ilha, né? Já na República Tcheca. E muito turística, né? Bem cheia, né? A gente estava lá, tava bem cheia a cidade. E o interessante é também quem gosta. No dia a gente ficou uma noite só, mas eu verifiquei que tem hotéis aí na cidade para quem quiser de repente pernoitar e tudo. Mas assim, para fazer um almoço, um passeio, mesmo um passeio a pé, porque a cidade ela é bem compacta, você consegue caminhar por esses paredões aí. É muito legal. Parece aquelas cidadezinhas de conto de fadas mesmo. essas duas Chelsea fotos são Cromwell. minhas, tá? Essa- Olha só, muito bacana, Não, hein? porque eu tenho que chamar a atenção, porque você falou que não tem nuvem, né? Mas são minhas e eu fiz isso em Tá, novembro, tá? Olha a tá. diferença, olha a Olha, diferença. não, Ah, mas é outra mas é história. bacana. Não, eu tô falando da primavera, que é uma época que eu gosto. Normalmente, abril, maio, né? Viajar pela Europa é uma das épocas mais. Isso aí não tem Photoshop, né? Foi só a cor realmente Não, ajustada, né? É muito. perfeito, perfeito. Ela é patrimônio da Unesco, né? E são Uhum. 300 casas históricas aí tombadas, né? E vale muito a pena conhecer. É bastante turística, né, Ricardo? Ela é bastante Não, é turística. impressionante, é impressionante. Quando você chega e vê aquele castelo lá em cima, com aqueles aquedutos lá, meu, numa rocha que é Numa, estreita, você fala, que isso? esse aqui, se não me engano, é o Rio Moldava. É um bracinho do Rio Ah, Moldava, não é isso? verdade, é verdade. Tá, tá. E É Česky, verdade. ó, eu notei aqui também, que significa boêmio, ou simplesmente tcheco, né? Isso. E a cidade, a cidade mistura a arquitetura gótica, renascentista e barroca também, ou seja, uma confluência de estilos aí na mesma cidade. Muito É. bacana para quem gosta. Eu acho que é para os boêmios, né? Não se sentirem perdidos, talvez. Tem vários gostos aí. É verdade, é verdade. Agora, vem cá, tem mais um. Logo em seguida, você teve uma outra experiência que, para mim, chamou muito a atenção quando eu visitei, que foi a Abadia de Melk. Como é que foi Abadia de isso? Mel. Bom, a biblioteca é algo, né? O que eu posso falar? Meu Deus do céu. A biblioteca é lindíssima, lindíssima. Essa abadia é Essa foto é tão. sua. Essa é aquela foto de cinema mesmo. E é muito bacana, eu fiquei impressionado com essa abadia, a conservação. É quase impossível você imaginar, né, que tantas guerras, tantas coisas, e eles conseguiram manter toda a arquitetura praticamente intacta, dentro de uma conservação também muito grande, mesmo com um grande número de turistas, um jardim
lindíssimo fora. E assim, tem que preparar as pernas, viu? Porque você caminha pra caramba pra fazer esse passeio, né? É fato, é fato. Mas vale a pena, né? Vale super a Vale a pena. pena, vale a Você pena. vê como é É, engraçado, né? Para você chamou mais a atenção a biblioteca do que uhum, a igreja que tem interna lá. uhum. Mas eu preciso fazer um comentário, que a gente tem uma biblioteca aqui no Brasil também tão bonita, ou talvez até mais, A do do que Rio? essa. Estou te ouvindo. Pode falar. Ah, que é a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, sim, sim. Exatamente. Que Para quem pouca não gente sabe, conhece, né? É. para quem não conhece, E vale assim, a o pena. mesmo estilo, exatamente. Eu não sei como é que ela tá. Faz muitos anos que eu fui visitar a biblioteca lá, Ricardo. Mas assim, se não tiver com esse tipo de conservação, é uma pena, porque é lindíssima. E hoje em dia, né, o conhecimento, ainda mais quando você tem o tipo de abrir a biblioteca para que as pessoas possam fazer pesquisas e possam, enfim, que seja um organismo vivo, né, não apenas de contemplação, enfim, mas que você possa também participar, né? A Biblioteca do Rio, você lembrou muito bem, muitíssimo bem. Quem quiser dar uma sapiada, essa é a parte. Ops, caiu aqui. A parte de fora da abadia. Pronto. Tá bom assim? Tá bom, tá Ah, ótimo. estou escutando. Tá Eu ótimo. desacostumado a fazer live com telefone, faço normalmente com câmera, então é complicado aqui. Olha aí um pouquinho de detalhes da nave Lindíssimo. principal, né? Nossa, maravilhoso. Não, isso me impressionou. Todos os detalhes das paredes, das colunas, tudo de ouro. Meu. É impressionante. Uhum. Né? Uma coisa muito, muito, muito. Muito bonita. Você se perde lá e fica Não, e tem que ser horas. visto, né? Tem que ser visto. Tem Vamos que ser combinar visto, né? que, né? Não é uma coisa que Muito. você pode passar. E depois, vamos para Viena? Vamos lá, vamos para Viena. Bom, ah, aí deixa eu me lembrar, esse daí é o do o State Opera. Deve ser. É, Ópera do Estado, é logo logo na entrada lá do Ringstraßen. Bom, Viena é um caso de amor, assim, que eu já fui pelo menos umas 4, 5 vezes para Viena. Eu gosto muito da cidade, é muito interessante que, bom, 15 mil concertos por ano, Viena, para todos os públicos. Para Viena, assim, é o que você estava falando, de repente a pessoa só pode viajar em janeiro. Em janeiro é maravilhoso, Viena, tem o festival. Assim, a cidade pulsa o ano inteiro. E, apesar da gente ter ido quase da primavera indo para o verão, é um pouco diferente, porque é uma cidade muito preparada para o frio, né? Mas você consegue curtir os parques, principalmente, que eu não conhecia, eles estão floridos, ajardinados, né? Então, foi uma outra Viena. São, assim, para quem conheceu Viena no inverno, vai se surpreender no verão e vice-versa, né? Vale muito a pena. E tem, assim, aqueles passeios clássicos, né? Dos castelos, os palácios, né? Palácio. Os chambon. Se o pessoal for no. Essa foto é Vocês têm o Viena? roteiro também. Essa Essa foto em foto Budapeste. é Budapeste. Essa foto em Budapeste, é. Peraí, não E chegamos foi um lá dia ainda não. bem. Esse aí é o caminho indo para a Ringstrasse, para a avenida principal. E é muito gostosa a cidade. E assim, o que me chama bastante atenção dos austríacos é que eles são muito afetuosos com os turistas, assim. Então, você é sempre muito bem recebido em qualquer restaurante, em qualquer café. As tortas, né, vienenses, a patisserie de Viena Super não precisa conhecido. dizer nada. A França só leva fama, mas assim, o bolo do Imperial, a Sarritorter, teve uma que eu experimentei que é do Grande Hotel Viena, que é o Glückhof. No café da manhã você experimenta, mas se você não está hospedado no hotel, você pode ir lá provar, comprar também. É uma preciosidade, né? Então, ir para Viena sem experimentar o schnitzel e as tortas e os bolos, não pode deixar de fazer isso em Viena. É fato, concordo contigo. E o que A mais. gente foi, desculpe, Ricardo, a gente assistiu uma apresentação no Schönbrunn Palace. Uma apresentação, inclusive, exclusiva para o grupo que a gente estava
o grupo do navio. Então isso é bacana. Uma viola. É muito difícil você conseguir fazer, buscar, enfim, com bastante antecedência. Então ficou interessante assim, que para quem realmente quer curtir Viena, e ainda às 7h30 da noite, um concerto até às 9, consegue fazer isso. Porque também, Viena, essa parte que eu falei que é o Ringstrasse, é um anel que corta, que circunda toda a cidade como se fosse uma grande avenida, e a cidade antiga está no meio. Então, assim, é fácil deslocar de um lugar para o outro. E em Viena vale a pena usar o transporte público, porque ele é muito, muito eficiente. Dependendo do que for, você consegue o pass de um dia, é super baratinho, enfim. Viena é uma cidade assim que, apesar de ser grande e tudo, com muita atração, você tem que decidir antes, né, o que você vai fazer. Vale a pena bastante você conhecer, né? E quem quiser também só passear pelos parques, nessa vez eu fui conhecer a parte externa, porque no frio não dá para fazer tanto, né? Então, no frio a gente fica mais dentro dos palácios, mas nessa viagem a gente curtiu bastante a parte das paisagens, dos parques todos da cidade. Não, e depois tem uma coisa, né? A gente está falando de Viena. Viena é uma cidade grande e tal, mas assim, o que me impressiona também na Europa, e para nós que somos brasileiros, né? A não ser quem mora em cidades menores no Brasil, isso é óbvio, né? Mas quem é de São Paulo, Rio, essas cidades grandes como Viena, elas não, de fato, para nós, elas não são tão grandes assim, né? Não, a gente consegue andar a pé. Se você tiver com um passe de metrô, então fica mais fácil ainda. Você conhece a cidade em um dia, praticamente. Exatamente, né? exatamente. Você não pode nem comparar, por exemplo, com outra. Eu não posso comparar, por exemplo, com Londres, com Paris, ou com Roma. Não, você vai se perder, vai ser complicado. Viena não, Viena acho que poderia comparar talvez com Berlim, de que você consiga fazer várias coisas no mesmo dia. Mas Berlim é muito maior, né? Berlim é muito maior. Berlim é muito maior. Mas assim, das atrações estarem muito próximas, então isso aí também facilita, né? Sim, é fato. Você tem razão. Munique, talvez, né? Do... Munique, você podia parar Munique com Viena, talvez, em termos de tamanho, poderia ser. Acho que sim. Também dei uma caminhada em Munique no ano passado, que também foi bem interessante também. Né? Agora, essa atração, essa atividade que você falou noturna, exclusiva para o grupo do trabalho, é uma das características da Motorways também, tá? De ter sempre uma atividade, principalmente Viena, às vezes em Linz também, em outros roteiros, ela sempre tem uma atividade que é exclusiva do grupo. Uhum. Perfeito. Isso faz uma certa diferença, porque eu já tive a oportunidade de ter a experiência tanto no exclusivo quanto no não exclusivo. Né? A atração é boa, tão boa quanto, talvez. Só que você ter exclusividade, além de você se sentir exclusivo, né? O artista ele tem mais, ele tem uma reciprocidade com o público, que é o público mais exclusivo, diferenciado. Eu, pelo menos, senti isso. Né? Perfeito. Então, faz um pouco a diferença, e a AMA tem essa característica também. O que eu estava te falando, para você, por exemplo, conseguir agendar, mesmo que seja um passeio pela Europa, sei lá, 1 mês, 2 meses de antecedência, um concerto no Schönbrunn Palace é muito difícil, né? E assim, neste roteiro mais específico você consegue. Então, assim, isso são experiências realmente que você não vai... Porque a cidade tem muitas casas de concerto, tem muitas apresentações durante todo o dia. E quando você vai no palácio, que é o grande palácio do imperador, aí tudo muda de figura, né? Bem interessante. Também acho. Essa experiência é bem singular. Bem singular. É, isso aí. Muito bem, então vamos chegando em Budapeste, que você não conhecia e que você, pelo jeito, amou, né? Vou te falar, a primeira impressão de Budapeste, que foi assim muito... Você fala antes do Vale do Warschau, bom, saindo de Viena, a gente passa pelo Vale do Warschau e faz uma degustação em algumas vinícolas à noite. Isso é bem legal de falar, porque pode falar, inclusive pelo tipo de uva que eles têm lá, o que é interessante é que assim, a colheita é feita uma única vez por ano, 2 semanas, aqui antes de Viena, Dürnstein.
Isso. Isso, do Hohenstein. É o tipo de uma colheita que, assim, se eles errarem a mão, são 2 semanas que eles têm para fazer a colheita. Então, assim, são pequenas propriedades, algo muito artesanal, muito exclusivo, e a gente faz uma degustação. Esse que é também dos passeios exclusivos, que é fazer essa degustação nas vinícolas, né? Quando a gente foi fazer a degustação, eu imagino assim, vinho branco e tudo um pouquinho, e os proprietários da vinícola, e o sommelier, dava um pouquinho só de vinho, só um dedinho. Eu falei assim, isso aqui é muito pouquinho e tudo. Ricardo, você vai provando esse pouquinho, o teor alcoólico, naquele frio, e com esse tipo de uva, porque tem uma insolação absurda, o rio na frente. Olha, você terminava assim, 2 dedinhos, parece que você tinha tomado umas 2 taças de um vinho tradicional. Então, realmente, não se engane, cuidado com o vinho branco do Vale do Wachau. Não, isso é verdade, isso é verdade. Ainda bem que você fez eu voltar para lá. Não, E o bom é que você é pertinho do barco, você volta direto para o Cruzeiro, então tá tudo em casa. Tá fácil de chegar, né? E se É, você não é. conseguir chegar, alguém vai te achar fácil também, porque é Exatamente. pequenininho, né? Pequenininho, exatamente. É. Além do vinho, ali também eles são grandes produtores de abricô, né? Uhum, Também. exato, Então, exato. Licor também tem um licor muito tem. gostoso. Nossa senhora, muito gostoso. Lembro Não, muito e é o bem. tipo de cidadezinha que, se você tivesse fazendo esse roteiro terrestre, talvez você passasse direto. Você passa raiva. Nunca, Passar nunca. reto. Não, Então não não ia dar para. para você. Não ia dar para parar, não ia dar para parar. Até porque essas propriedades que eu te falei, são vezes 10, 15, é muito pequenininho, então você não tem placa, você não encontra fácil, né? É fato. É fato. Muito bem. Podemos ir a Budapeste? Ou Vamos a você lembrou de Budapeste. mais alguma aí? Não, vamos para Budapeste. Então vamos lá. E aí, gostou Essa muito? daí, essa daí. Então, olha que curioso. O que me chamou a atenção em Budapeste, logo de cara, é assim: depois de você sair da Alemanha, da Áustria, a gente não foi ainda para Bratislava, eu não tinha passado Bratislava ainda. Mas, enfim, países sempre muito elegantes, super finos e tudo mais. Budapeste já tem um pouco mais de toque de realidade. A cidade é muito bonita, mas você já vê um pouco daquela. Ele me lembrou bastante Barcelona, tá? Aquela confusão que é gostosa, que às vezes você sente falta, que você não tem essa confusão, por exemplo, em Viena. Aquela coisa de burburinho, de barzinho, gente conversando. Eles tiveram uma história, tem ainda, né, uma história política muito controversa. Então, assim, é gostoso e é diferente. E vale a pena conhecer também esse lado, né? E aí, na verdade, é uma cidade que são duas, né? Que é Buda de um lado e Peste de outro. Enfim, vale a pena conhecer a capital da Hungria, eu gostei de fazer, deixá-la para o final, porque você sai daqueles palácios suntuosos, de toda aquela monarquia, aquela coisa suntuosa, para de repente chegar que também tem o Palácio de Budapeste, é maravilhoso, você tem, mas assim, eu estou falando em relação à cidade, à rua, as lojinhas, é menos suntuoso do que Viena, por exemplo. Isso me chamou bastante atenção. Isso me chamou bastante atenção. Mas o que chamou a minha atenção também foi o bairro que tem todos aqueles restaurantes com mesas na calçada e tal. Sim! Lembrou muito Barcelona. Pois é. É quente, né? É bem caloroso, né? O clima deles, né? É fato. É uma cidade, com certeza, que eu voltaria assim para férias, para descansar mesmo, e muito arborizada também. Muito. E assim, eles têm, em alguns momentos, tem umas fotos aí também. Eles tiveram uma história na Segunda Guerra muito, muito séria. Então, eles têm algumas lembranças sobre o nazismo, né? Então, de pessoas que morreram, enfim, tem os sapatos, tem aqueles sapatos colocados na beira do rio. Tem uma que é uma maleta. Essa foto foi muito bonita, se eu não me engano, está no meu Insta, eu posto depois. É uma maleta de um pai de família que foi
para a guerra e não voltou. E assim, aquilo é muito simbólico para eles. Né? Tem também, claro, os cadeados, né, dos namorados, aquela coisa toda. Mas assim, eu senti que a cidade, conversando um pouquinho com eles assim são. Você tem uma ideia? Curiosidade. O pessoal fumando na rua, coisa que eu não vi em nenhuma outra cidade, nessas que eu te falei. Então, lá é um pouco mais viva, assim, né? Então, assim, eles são mais contestadores, né? Então, eu gostei bastante de Budapeste. Não, é fato. Tem algumas coisas que eu não visitei, mas eu acabei estudando um pouquinho e vi, por exemplo, eu estou pondo uma foto minha aí nessa estátua, que é a Estátua da Liberdade, né? Tá. Que fica no do lado do lado de Peste. Do lado de Peste, do lado de Peste. Lá no topo do Monte Gerardo, chama. E aí, a história dessa estátua, ela é uma das estátuas que lembram o comunismo. Né? Uhum. E, na verdade, eles tinham várias, né, na cidade. Só que o que eles resolveram fazer? Eles resolveram, ao invés de destruir, eles resolveram fazer um parque com as estátuas do comunismo para ter a lembrança daquilo e nunca mais voltar. Essa foi a única que não foi para o parque e eles puseram lá no topo do Monte San Gerardo, porque ela é um anjo, Uhum. uma mulher anjo, né? Então eles hoje chamam a Estátua da Liberdade e que é um anjo cuidando das cidades, né? Então assim, Bacana. é bem legal, bem legal. É curioso dessas. Eu ter ido nesse parque, mas não fui. Essas cidades do leste europeu, né, elas são curiosas porque muitas delas não querem apagar, né, o que foi a guerra para eles, o que foi o comunismo. Eles não querem apagar. Eu lembro que na Sérvia tem muito isso também. Em Belgrado tem lá até hoje a bomba da OTAN, ainda que anos 90, um prédio militar iluminado à noite, ou seja, você sente ali como se tivesse acontecido o mês passado, né? E eles não querem apagar isso, né? Não querem apagar a história do país. Isso é uma característica muito interessante. E essa aqui, você chegou a ver essa daqui? Não sei se essa daí eu vi, eu só não me lembro agora. É o Reagan esse? Achei que é o Churchill. É o Reagan, tá. O Reagan. Tem várias, né, dessas estátuas, né? É uma homenagem que eles fizeram para o Reagan, porque ele era o presidente quando caiu o comunismo na Hungria. O comunismo, Aí eles pegaram e fizeram, né? Fizeram. Tem seu pai também aqui com uma outra estátua, né? Que também tem uma historinha essa estátua aí, né? Que é o palhaço. Essa daí, eu vou te falar que eu não me lembro dessa daí, qual que é essa estátua. O Edivel tá assistindo agora a gente aqui, se ele puder lembrar e escrever aí, eu não me lembro agora. Dá uma olhada aqui, ó. E esse parlamento? Nossa. Esse prédio é demais, né? É pequenininho, castelinho, né? Castelinho. Você sabe, Ricardo, esse, sem dúvida, é o ponto alto, assim, que a gente pode chamar da viagem, porque é a despedida, que todo mundo chora, é o momento que a gente vai, se despede de Budapeste, com essa luz, o palácio iluminado, o palácio que você visitou durante o dia todo, a região toda ali, todo o bairro, você se despede ao som do Danúbio Azul com essa imagem. Eu realmente arrepio até hoje, porque é muito bonito, né? É muito legal. É impressionante, né? Eu também acho que Budapeste é uma coisa fora de série e faz uma diferença tremenda a gente conhecer. Eu quero conhecer mais, inclusive. Você falou da Sérvia, mas eu ainda não tive a oportunidade, mas quero ir para Bucareste, que né, tá na Romênia e tal. Quero ver como é que é. Sarajevo, você vai adorar Sarajevo. Sarajevo é a mini Jerusalém. É muito interessante você ter, principalmente hoje, no momento que a gente está falando tanto de tolerância e intolerância, uma cidade que levou quase 6 milhões de bombas, né? E você, de repente, ali estão convivendo, né? Eu gosto também desses lugares assim, que às vezes não são tão turísticos, mas que te trazem um conhecimento e uma reflexão que você não teria, de repente, num cartão postal convencional. Né? É verdade. E dá para fazer um pré ou um pós, né? Dependendo de quando você está. Sim. Dá para fazer um pré ou um pós nessas cidades, já que você está ali. Exato.
Agora, Exato. Luciano, deixa eu te falar uma coisa. Preciso te avisar que faltam 5 minutinhos para nós. E o papo tá ótimo, meu, impressionante, né? A gente até Gostoso. conseguiu falar um pouco de tudo aí, mas eu continuaria com certeza mais um pouco. Mas eu queria te falar que, assim, meu, eu queria te perguntar, como é que é, hein? Tá do outro lado. Normalmente você entrevista, você já me entrevistou algumas vezes, né? Agora, como é que você está se sentindo? Você tá super bem, não. Eu espero que você continue com esse quadro, Não, mas com não é para esse falar de conversa mim, de. eu quero saber como você está se sentindo. Ah, é gostoso, diferente, é bem diferente, porque a gente está sempre acostumado a preparar a pauta, né? E é um exercício diferente de ser o entrevistado, assim, é gostoso, é gostoso. Uma lembrança que eu acabei não falando também, além do programa, além das reportagens na GoAir, eu faço um programa também na Rádio Jovem Pan, Jovem que é Pan. um programa que ele é quase um documentário pelo rádio. A gente faz matérias em vídeo, mas esse do rádio são as músicas, são as trilhas sonoras, são os ruídos, as entrevistas locais. Então eu procuro agregar tudo isso num programa de rádio, justamente um noticiário político tão intenso, tão pesado, para a pessoa descansar um pouquinho e viajar assim, e se inspirar de repente por uma viagem que ela possa fazer. Então, e é muito gostoso isso. Eu que estava perguntando assim, ser entrevistado é da mesma forma que a vida inteira trabalhei com vídeo, com imagem, trabalhar com som, para mim é um aprendizado, né? É muito É, gostoso. legal. Bom, Lu, E parabéns pela entrevista. Eu tenho acompanhado, você fez uma entrevista boa com a Cecília, com a Natália também, queridíssima. Um beijo para as duas. Nossa, muito legal, muito estou bacana. aprendendo, hein? Estou bem aprendiz aqui. Ricardo, a gente tá todo mundo reaprendendo tudo. Isso é muito sintomático. Eu fiquei impressionado com essa entrevista que eu te falei da Glória Maria. Vale a pena ver uma entrevista muito tocante de uma mulher jornalista tão conhecida e que teve a vida praticamente resetada. Teve um câncer na cabeça, É perdeu a verdade. mãe e começou a pandemia. Eu falei, meu Deus, e ela quer viajar. Ou seja, para você ver como que a viagem, né, qualquer tipo de viagem que seja, nem que seja pertinho, ela te dá um valor assim inesquecível, né? Eu falo isso para os meus amigos. Se eu puder guardar o meu dinheiro, não para comprar um carro, comprar um apartamento, para guardar e para poder fazer viagem, eu vou continuar fazendo, porque isso é algo que ninguém tira da gente. É fato, é fato. Bom, meu querido, muito obrigado pela tua ajuda aqui, tá? Pela tua Obrigado. Muito obrigado. queria deixar aqui uma mensagem para o nosso público, né? Dizer que inspirem-se e não deixem de sempre usar o benefício de uma consultoria de um agente de viagens, tá? Hoje, inclusive, as nossas associações lançaram um novo programa, um novo movimento que chama Movimento Supera Turismo. Pode olhar o site e o Facebook, Movimento Supera Turismo, para que a gente consiga ter uma retomada rápida e eficiente, porque o nosso turismo está bem, foi pego muito de surpresa e está precisando muito de auxílio, de engajamento dos nossos clientes, inclusive, né? Não só do Claro. pessoal do turismo, né? Então, Luciano, muito obrigado mesmo. Queria dizer Obrigado, que Ricardo. Conte comigo, sempre. contarei. Você também pode contar com a gente sempre, né? Obrigadão. Queria dizer que a Motorways é a nossa parceiraça, né? Uma das marcas que a gente comercializa aí desde 2008, e quero agradecer as oportunidades que ela nos dá, inclusive de ter podido oferecer a você essa experiência que eu considero assim uma das experiências mais, pelo menos para mim, uma das mais especiais que eu já tive na vida, que é navegar nos rios da Europa, né? É muito legal. Perfeitamente. Muito Um abraço, obrigado. pessoal. Estamos finalizando. Um abraço a todos e até a próxima, Lu. Tá A gente se vê. ótimo. Um abraço. Abração. Tchau, tchau.